Nova pesquisa Datafolha dessa sexta, mais uma que indica uma tendência de queda de Flávio Bolsonaro diante da crise com Daniel Workar. O senador viu os índices de intenção de voto caírem e o presidente Lula abrir vantagem no primeiro e no segundo turno. Confira. Flávio Bolsonaro termina a semana diante de um cenário difícil, tanto em relação ao eleitor quanto ao mundo político. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, mostrou uma queda de 4 pontos para o senador no primeiro turno. Ele agora tem 31% das intenções de votos contra 40% do presidente Lula. Em alguns dias, Flávio saiu de um empate técnico para 9 pontos atrás. No cenário do segundo turno, ele caiu de 45% para 43% e viu Lula atingir os 47%. O senador também apresentou pela primeira vez uma rejeição maior que o atual presidente no levantamento do Datafolha. No aspecto político, ele enfrenta desgaste junto a apoiadores importantes do bolsonarismo. O senador e ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que caso o pré-candidato seja culpado, terá que pagar. Ciro é investigado por possível envolvimento no caso Master. O áudio e o encontro de Flávio com Workar incomodaram partes do PL e alas evangélicas. Segundo o jornal O Globo, o pastor Silas Malafaia disse que será difícil apoiá-lo caso novos detalhes apareçam. Com isso, o partido voltou a estudar o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para a corrida ao Planalto. No Datafolha desta sexta, Michele tem o mesmo resultado que Flávio no segundo turno contra Lula, mas vai pior no primeiro. Flávio também vê outros setores se descolarem. O mercado financeiro, aos poucos, adotou uma distância cautelosa do pré-candidato diante dos vazamentos. O empresariado espera a continuidade das investigações para tomar um posicionamento final. Flávio até viajou para São Paulo tentando realizar algumas reuniões, mas não teve sucesso. Diante disso, ele considera agora revelar pontos do plano de governo e parte da equipe econômica. O Agro, um dos principais apoiadores da família Bolsonaro, também avalia uma alternativa a Flávio. Os nomes de Romeu Zema e Renan Santos são os que tomam mais força. Leonardo, tem um estrago, mas não uma inviabilização ainda dessa candidatura? Eu acho que a leitura é essa. Não existe terra arrasada, não. Na verdade, a impressão que se tem olhando para essa Datafolha é que saiu até barato, né? Todo o tumulto, né? Todo o barulho, inclusive gerando uma desestabilização do núcleo de campanha, né? De Flávio Bolsonaro, troca do profissional de comunicação, enfim, se esperava que a coisa viesse num volume maior, porque no limite, olhando para as margens de erro, né, o presidente Lula e Flávio Bolsonaro continuam empatados, né, tecnicamente. O Flávio oscilou 2 pontos para baixo, o presidente Lula oscilou 2 pontos para cima, de tal maneira que houve até uma espécie de anticlímax para aqueles que esperavam que essa pesquisa fosse mostrar uma desidratação fatal que obrigasse aí o PL, enfim, o entorno, a procurar alternativas em relação ao nome do Flávio Bolsonaro. E aí, Jussara, a campanha comemorou? Dá para dizer que comemorou? A campanha do Flávio, claro. Comemorar é difícil, né, Caio? Mas eles conseguiram ver o copo meio cheio. Isso foi o que me disseram textualmente algumas pessoas, dizendo o seguinte: olha, a gente sabia, sim, os nossos tracks apontavam que teria uma queda mais ou menos na mesma casa ali, 5 pontos percentuais, e eles imaginavam, inclusive, que não apenas pela revelação do contato que Flávio Bolsonaro mantinha com Daniel Workar, o dono do Banco Master, mas, sobretudo, pelo que algumas pessoas me chamaram de apagão da comunicação do senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma crise dentro de outra crise. É a crise maior envolvendo Daniel Workar, o pedido de patrocínio para o filme que homenageia o ex-presidente Jair Bolsonaro e, claro, a questão como isso caiu como uma bomba dentro da campanha, como houve uma divisão, um racha interno. E aí, Caio, a gente lembra que
a questão de Flávio Bolsonaro é a crise de confiança e desgaste que ele enfrenta internamente. Afinal de contas, ele havia omitido até das pessoas mais próximas que tinha esse contato. Questionado diversas vezes, ele sempre negou. Quando veio a revelação, o que a gente viu foi uma sequência de recuos, contradições, desencontro das versões, faltou combinar ali a versão. E aí, até agora, a grande questão que paira no ar é se tudo já foi revelado. Flávio Bolsonaro sempre disse que sim, que não tinha mais nada, nenhum risco de acontecer mais nada, que todo contato era restrito ao pedido de patrocínio. Só que aí depois foi revelado que ele esteve com o Worcaro logo depois dele, quando ele já usava a tornozeleira eletrônica. É por aí que passa a questão de Flávio Bolsonaro. Porém, a campanha quer jogar, diz o seguinte, a gente tem tempo de recuperar, a queda estava precificada e dá para recuperar, porque ainda está em maio e aí eles querem apostar no avanço das investigações do Banco Master, para aí ter chumbo trocado e aí eles partirem para cima também no confronto com o presidente Lula. Eu tenho a impressão que esse é o problema, o grande problema, né, Jussara, da quebra de confiança, menos com o eleitor até, que o eleitor aí, 5 pontos, 6 pontos, e mais com os setores que sustentam o bolsonarismo, o agro, a gente viu na reportagem dos meninos aqui do time WW, evangélicos, setor produtivo e mercado financeiro, né? Tá todo mundo com medo do que possa vir, não estão confiando, né, na palavra dele, porque já mentiu uma vez, isso pode acontecer de novo. Você sente isso também, das fontes ali, principalmente dos agentes econômicos, Thaís? Eu ouvi essa semana um grande gestor aí do mercado dizer assim para mim, que pacote que o Flávio Bolsonaro vai apresentar na sua campanha? Porque o Lula está cheio de pacote. Sim. Ele já lançou vários e vai lançar mais tantos outros. Ele, né, o presidente parece que está se sentindo empoderado ali, ele entendeu o tamanho do poder que ele pode ativar. E ele está fazendo isso, não há nenhum sinal de desaceleração do saco de bondades, que eu já disse aqui que é um saco sem fundo, né? Uhum. Então, a história da vantagem da máquina, ela parece ganhar uma potência absurda nesse caso aqui. Porque antes o Flávio Bolsonaro estava se dando bem por jogar parado, ele não precisava apresentar pacote nenhum. O desespero era do Lula. Agora, que pacote que o Flávio vai apresentar? O desespero é dele, de não ter pacote, não ter a confiança e não ter pacote. Sim. E aí, Léo, jogar para o cientista político aí, como que sai dessa? Né? Tem um caminho tem tempo, pelo menos. Isso a gente sabe, né? Do ponto de vista da campanha, tem tempo. Agora, tem ferramentas possíveis para conseguir recuperar principalmente a confiança perdida? Caio, eu acho que o que essa pesquisa mostra, uma mensagem que ela traz, é que essa eleição não é sobre o Flávio, ela é sobre o Lula. O que eu quero dizer com isso? Mesmo acontecendo tudo isso, essa confusão toda, o Flávio Bolsonaro, no seu pior momento, trocando treinador, trocando todo mundo, o pessoal querendo, né, ameaçando pular fora, o Lula está só 4 pontos na frente. No pior momento do Flávio, o Lula abriu 4 pontos. Então, assim, o que eu quero dizer é que essa é uma eleição sobre o Lula, sobre a continuidade dele. E é engraçado porque, nesse aspecto, o Flávio, ele, sem fazer nada, está aí, né, quase que numa situação de empate. E, no final das contas, quando chegar lá em outubro, ele precisa jogar, provavelmente, em cima do erro do Lula, que é o quê? Apresenta uma porção de programas, etc. e tal. Mas o que tem de novo, né? O que tem de novidade, de sonho, de mensagem que você passa? Você tem a questão da inflação, você tem a questão aí da economia que pode fazer água. Então, assim, eu até acredito que pelas projeções de inflação, guerra, etc., o pior momento do Lula ainda vai vir. Então, eu acho que essa pesquisa ela traz isso. Assim, pô, aconteceu isso tudo e o Flávio não mexeu muito na pesquisa. Por quê? Porque o voto dele é o voto anti-Lula, não é o voto do Flávio, né? E, aliás, um outro dado na pesquisa mostra que só 33% das pessoas dizem conhecer o Flávio. E isso reforça a tese de que esse é um voto muito mais contra o Lula do que a favor do Flávio.
Mas eu posso só Sim, aproveitar claro. o gancho aqui do que eu falei? Léo, essa história do poder da máquina pública não acaba potencializando esse favoritismo que Lula ganhou em função da crise do Bolsonaro? Não, sem dúvida. E aí a gente tem, né, uma quantidade enorme de pacotes que vão se sucedendo, mas que até agora não mostraram para o que vieram. E aquela história, assim, ele ainda tem um nível de desaprovação, especialmente, né, de avaliação de governo, num patamar mínimo de competitividade. Então, assim, o que me parece o que podia vir de pacote está vindo. Hoje o Lula apareceu mostrar uma reação ali nos indicadores, mas a gente não sabe se isso é reação em função dos programas ou em função de tudo que aconteceu com o Flávio, né? Então a gente vai ter que olhar e esperar um pouco mais para ver o tamanho disso. Agora, eu acho que a questão principal aí é ver como é que a economia, especialmente a questão da inflação, vai se comportar, Thaís, porque no final das contas as pessoas vão chegar em outubro e vão se perguntar, e aí, tomou cervejinha e comeu picanha? Né? O presidente Lula criou um proxy aí para avaliação do governo dele e no final das contas, quem vai estar sendo avaliado em outubro é o presidente Lula. Jussara, a gente vinha sentindo um pouco e a gente cobre praticamente juntos, né, Jussara? As campanhas, participamos dos mesmos jornais no Prime. A gente vinha sentindo um salto alto da campanha do Flávio, né? Acho que você tem essa percepção também, eu também, de estar surfando numa boa até primeiro a operação contra o Ciro Nogueira e depois essa informação do Flávio. E agora parece que virou um pouco, né? Tem uma confiança e é interessante na política, por isso que essa profissão é fascinante, como ela é fluida. Você está sentindo o Palácio do Planalto agora, o salto alto que estava com o Flávio há 15 dias, agora está com o Lula? Ah, você sabe que eu sinto que esse salto alto é mais para falar para fora, para mobilizar os apoiadores, inclusive para incentivar a militância nas redes sociais, que tem usado muito esse caso do Vorcaro para aumentar a rejeição de Flávio Bolsonaro. Mas quando você conversa ali no miúdo, nos bastidores, eles falam, olha, é um momento favorável para o presidente Lula, desfavorável para Flávio, mas muita cautela. Eles sabem que tem muito o que acontecer ainda. Então, eu observo mais esse posicionamento de falar, isso está ganho, agora vai, acabou para o Flávio, muito mais como um discurso para deixar a militância mais empolgada e aí fazer a defesa nas redes e realmente ir para cima de Flávio Bolsonaro, desgastar a imagem dele, do que exatamente uma confiança de que está tudo ganho, que está tudo certo. É mais por aí que eu tenho observado. Agora, em relação a Flávio Bolsonaro, são semanas de revés. Começa quando o presidente Lula ele é recebido por longas 3 horas na Casa Branca por Donald Trump. Lá teve um palanque montado na Embaixada Brasileira. Aí vem o caso do Ciro Nogueira. Depois o próprio Flávio Bolsonaro pego nesse contato que ele tinha com Daniel Vorcaro. Então, são semanas muito difíceis que deu uma mudada no humor da campanha. Mas agora, e aí eles já estão projetando, você bem disse, é o vai e vem da campanha. Cada semana pode ser favorável para uma pessoa. E aí eles estão prevendo, a partir da próxima semana, buscar um pouco de recuperação, pelo menos internamente. A possibilidade de Flávio Bolsonaro se encontrar com Donald Trump e Flávio Bolsonaro também vai participar do lançamento da pré-campanha do senador Sérgio Moro lá no Paraná, aí com um discurso muito voltado para a segurança pública, para o combate à corrupção, enfim, vai tentar insistir nisso para ver se pelo menos anima a própria militância. Agenda positiva. Léo, para finalizar, o quanto que a fragmentação, a fratura nesses pilares ali que apoiam o bolsonarismo, o agro evangélico, o mercado, empresariado, pega esse caso do Flávio e pode atrapalhar a estabilização dessa fase ruim dele? É importante observar que a gente teve nessa pesquisa um movimento de queda, mas a gente não sabe se estabilizou, né? A gente vai precisar de outras pesquisas para saber se estabilizou. A gente viu o início de um processo, a gente não sabe se ele parou ou não, a gente viu só uma foto. Agora, esse é o problema, né? Eu acho que com essa pesquisa, a gente percebe que o problema foi mais interno,
né? Você tira discurso de candidato ao Senado que ia tentar prometer impeachment de Alexandre de Moraes por causa de relação com o Banco Master, né? Você tira discurso de uma porção de gente. Você tem esse problema da confiança interna, né? Que você mencionou. Mas eu vou voltar num ponto. Os outros candidatos não cresceram. O Flávio Bolsonaro não está nem perto de estar ameaçado, né, por qualquer um dos outros. E, além disso, a questão é o Lula, né? E aí, esse fator, embora pesadíssimo, ele, pelo menos por essa pesquisa, ele não se mostrou suficientemente forte para mudar, né, essa percepção de que tirar o Lula é mais importante do que achar um candidato que possa ser aí, passar nos trâmites mínimos aí das questões de transparência.